Minha gente, a internet caiu naquele Face Live que eu estava fazendo sobre a presunção de inocência. Então a coisa é assim, o juiz julga com a sua convicção, ele abandona o texto legal de uma forma absoluta, utiliza essa possibilidade para pressão corporativa, pede vistas, leva para casa e espera que prescreva. Nós temos que botar uma ordem nisso. Agora, a presunção de inocência é uma garantia da cidadania, é uma garantia sua, é minha, é de qualquer cidadão. Senão, uma corporação resolve brigar com ele. Eu tive um exemplo. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. No meu primeiro governo, os juízes se deram um aumento sem lei. Fizeram uma reunião lá do Conselho Superior da Magistratura. Se eu concedesse o aumento, estaria cometendo um crime de responsabilidade, porque o aumento só poderia ser dado por lei, que é um ato jurídico complexo, com a participação do Judiciário, da Assembleia e do governador, que sancionaria ou vetaria. Eles estabeleceram uma guerra contra mim. De repente, não mais que de repente, tinham 38 ações contra mim, governador do Paraná. Em muitas delas eu fui condenado em primeira e segunda instância. Se valesse essa história de prender em segundo grau, eu teria sido afastado do governo, estaria preso. Eu recorri ao Supremo, e como era tudo uma barbaridade, não tinha um pé nem cabeça as ações, todas elas foram liquidadas, eliminadas no Supremo Tribunal Federal. Então, minha gente, a presunção de inocência é a garantia da cidadania. Isso não pode acabar assim. Não é a questão do Lula. É que os juízes e os promotores têm a iniciativa do processo, eles só processam quem eles querem. O juiz, como vinha dizendo, pode pedir vistas e esperar que prescreva. Nós temos que estabelecer uma regulamentação disso. E se chegarmos com um consenso social que alguma coisa tem que ser modificada por lei, dentro do Congresso Nacional. Tem que assim ser feito. Não é um leitor de apostila que fez um concurso de juiz que se arroga agora como representante da sociedade. Não pode ser assim. E ontem, aquela discussão do Gilmar com o Barroso, no Supremo Tribunal Federal, que foi terrível, nos dá a dimensão verdadeira. Eles são homens comuns, como um vereador, como um deputado federal, como podem ser educados, podem não ser. Um é acusado de manter um escritório de advocacia, o outro é acusado de só trabalhar por interesses pessoais e próprios, sem se basear na legislação. Foi uma discussão de pessoas, eles são pessoas, as pessoas são assim. Algumas com muitas características positivas, outras com muitos defeitos. No Judiciário, no Ministério Público, no Legislativo, os homens são assim. Então nós precisamos estabelecer regras e absoluta transparência. E acabar com essa história de que a convicção de um juiz, que pode acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa ou no Donald Trump dos Estados Unidos, pode condenar um brasileiro. É essa conversa que eu queria ter com vocês aqui pelo Face Live. Caiu aqui a internet do meu gabinete no Senado, eu retomei, não sei se estabeleci um nexo perfeito. Mas o que está em jogo não é o Lula, o que está em jogo é o direito brasileiro. Agora, aquela condenação do triplex do Lula não tem pé nem cabeça. É um crime sem corpo do delito. O apartamento não era, nunca foi dele. Alguém poderia me perguntar, mas ele, a fim e a cabo, aceitaria o apartamento? Não sei. Mas não aceitou, esse fato não ocorreu, ele não pode ser condenado sem prova material. Isso é um absurdo, é rigorosamente um absurdo. E essa condenação compromete a segurança jurídica de todos os brasileiros, diante de juízes e de promotores, principalmente os mais pobres e indefesos da nossa sociedade. Valeu, minha gente. Um bom dia a vocês. Daqui a pouco, pego um avião, vou para Araraquara hoje. A Prefeitura de Araraquara organizou um seminário para discutir a participação do Estado, do poder público no desenvolvimento econômico, e eu vou lá colocar as minhas ideias, as minhas opiniões, na companhia, se não me engano, do professor Beluso. O Beluso estando lá, a minha presença seria descartável, porque ele é o grande economista keynesiano no momento no Brasil. Mas estarei lá em Araraquara. E se vocês de Araraquara estão me ouvindo, apareçam lá. Será amanhã o debate, pela manhã. Um abração.